Olá, sou a Sol Petrocino, diretora acadêmica da Fundação Santiliana. Venho aqui para a gente conversar sobre a 4ª edição da revista Fundação Santiliana. Nessa edição, nós vamos trabalhar do tema diversidade e equidade na educação, um tema tão caro para as escolas e ultimamente bastante discutido e necessário nas escolas. Quando a gente fala de equidade aqui na Fundação, a gente entende equidade como políticas, programas, iniciativas que visam garantir condições objetivas para que determinados grupos possam ter acesso a bens e direitos que são universais, mas restritos para esses grupos. Equidade na educação significa a necessidade de criar políticas e iniciativas para que grupos e coletivos que tradicionalmente são excluídos tenham acesso e permanência e aprendizagens significativas na educação. Significativas porque a educação deve levar em conta os horizontes culturais e expectativas históricas desses grupos, como está previsto na legislação específica que trata esse tema. Esta 4ª edição da revista da Fundação Santiliana vai tratar de diversidade e equidade, considerando os direitos educacionais de 3 grandes grupos da sociedade brasileira: as populações negras, que em particular nós vamos discutir as comunidades quilombolas, as populações que vivem no campo e os povos indígenas. A diversidade sociocultural brasileira é um patrimônio, uma fonte de riqueza e deve ser celebrada nas escolas. No entanto, grupos e coletividades que compõem essas diversidades têm sido submetidos a processos históricos que produzem e reproduzem exclusão e desigualdade. Um pouco incoerente isso, não é? A educação não tem garantido que essas populações negras, as comunidades quilombolas, as populações do campo, os povos indígenas, realizem seus direitos educacionais. A gente tem uma lei específica disso, em 2003, que inclui um artigo na LDB, a Lei 10.639, que fala sobre a obrigatoriedade da temática de história e cultura afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio. A lei também institui o dia 20 de novembro como uma data comemorativa, o Dia da Consciência Negra. Esse ano, essa lei completa 20 anos. Mas os sistemas de ensino, as redes de escolas, por alguma razão, às vezes fazem só uma atividade em torno desse evento. Elas não têm essa temática imbricada verdadeiramente no seu currículo, fazendo parte de todo o movimento dentro da escola. Ela acaba deixando de lado essas práticas formativas que estão presentes e previstas pelo Conselho, orientadas e previstas pelo Conselho Nacional de Educação. Do mesmo modo, a gente também, em 2008, tem uma lei, a 11.645, que fala de incluir a temática indígena, que ela dá uma nova redação a esse artigo da LDB, e também fala que o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena acrescenta esse tema em 2008. Essa determinação legal também não é cumprida pela maioria dos sistemas de ensino, redes e escolas. Eu que trabalhei em escolas sei muito bem que a gente, por milhões de necessidades e demandas, nem sempre consegue fazer isso com a maestria e efetividade necessária. Hoje a gente sabe que esse é um tema emergente que a gente precisa trabalhar. A prévia que a gente tem do Censo Demográfico de 22 informa que a gente está dobrando a população indígena no país com relação ao censo de 2010. Atualmente, a gente tem 1,6 milhão de pessoas que se identificam como indígenas, que estão presentes em 4.800 municípios brasileiros e que são mais de 300 etnias distintas, que utilizam 274 idiomas. Os povos indígenas, sua maioria, não querem integrar na sociedade envolvente, mas querem reconhecer seus direitos à educação diferenciada, que valorize a sua cultura, o uso da sua língua materna e o seu modo e jeito de aprender, muito próprios dessa comunidade. Com relação à educação do campo, a gente conta com mais de 5 milhões de matrículas na educação básica, mas as diretrizes aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação não são atendidas pela maioria das redes de ensino. Já a educação escolar quilombola teve suas diretrizes aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação em 2012, mas somente agora, no Censo Demográfico de 22, houve o recenseamento dessas populações que vivem em quilombos. São mais de 1,3 milhão de pessoas presentes em 1.500 municípios brasileiros, mas a imensa maioria desses quilombos não tem a titularidade da terra. São povos que ainda necessitam uma grande batalha pela frente para poder ser reconhecido como uma comunidade quilombola. O tema da diversidade é muito importante
quando a gente traz esse tema para discutir na revista, a gente sabe da importância, mas a gente quer dizer que é importante por muitas razões. Além da riqueza sociocultural, esses grupos sofrem as maiores desigualdades. A população negra, as comunidades quilombola, os grupos que vivem no campo, os povos indígenas, eles sofrem distintas formas de discriminação. E na educação não é diferente. Eles são os que apresentam os mais elevados indicadores de distorção, idade séria, abandono e baixa escolaridade. O racismo que estrutura a nossa sociedade brasileira, a nossa desigualdade na sociedade brasileira, afeta todas as formas de sociabilidade, inclusive a de educação. Ao ignorar o racismo, as práticas educativas acabam por contribuir com sua permanência e disseminação. Como orienta a LDB, é necessário agir de modo consequente no enfrentamento do racismo, que está presente em toda a sociedade, e essa é uma forma de superar a exclusão, a discriminação que afeta esses grupos e coletividades que a gente tem discutido aqui, que estão nomeados. A gente tem algumas pesquisas recentes que mostram para a gente, em números alarmantes, que apenas metade das escolas brasileiras têm iniciativas regulares no combate ao racismo. Entre as redes municipais, mais da metade das redes de ensino não desenvolve atividades regulares de promoção de história e cultura afro-brasileira ou indígena. Das 54 mil escolas do campo, apenas 8 mil têm materiais adequados à educação do campo. Das 3.300 escolas em terras indígenas, apenas 1.200 utilizam materiais pedagógicos para a educação escolar indígena. E das 2.500 escolas em áreas quilombolas, apenas 365 têm material específico que atende às diretrizes da educação escolar quilombola e às necessidades dessa comunidade. Nessa edição que a gente está agora lançando da revista Fundação Santiliana, a gente vai conhecer os aspectos da legislação educacional e práticas inspiradoras da educação com relação às etnias, às diversidades étnico-raciais, seja ela do campo, quilombola ou indígena. Atendida às exigências pedagógicas, a educação dos grupos diversos tem muito a oferecer à educação urbana, por suas práticas comunitárias, zelo e conexão com o território em que atuam, valorizar os saberes cultivados por suas tradições. Na verdade, quando a gente faz isso, todo mundo ganha, sejam os grupos urbanos, sejam essas comunidades mais excluídas. Assim, uma edição dedicada à diversidade e à equidade não pode se deter nas ausências no que nos falta. A gente vai trazer também o anúncio da resistência criativa. Vamos celebrar o que tem sido feito, promover essas ações para que elas se tornem regra e não exceção. Estarão conosco nessa revista profissionais que atuam na educação das relações étnico-raciais, educação do campo, educação escolar quilombola e educação escolar indígena. Elas vão nos apresentar conceitos e práticas educativas que são inspiradoras para todos nós e para a educação brasileira. Olá, eu sou Nilma Lino Gomes, eu sou consultora de políticas antirracistas da Fundação Santiliana. Quero conversar um pouquinho com você sobre a organização do nosso sistema de ensino e a questão da diversidade, mais especificamente a diversidade étnico-racial, que diz respeito ao segmento negro da população brasileira. Bom, nós podemos compreender que a organização da nossa escola, do nosso sistema escolar, ela surgiu a partir de modelos, inspirada, digamos assim, em modelos franceses, mais tarde em modelos norte-americanos, e esses modelos, eles não contemplavam e não contemplam a diversidade racial, étnica, cultural, social da sociedade brasileira. Então, no processo de organização da nossa educação, houve e ainda há um tensionamento para que essa educação brasileira, esse sistema de ensino brasileiro, ele se organize em diálogo com essa diversidade da nossa população, entendendo que um sistema, uma organização escolar que se coaduna com essa diversidade, ela também está combatendo desigualdades históricas da nossa sociedade, principalmente aquelas que incidem sobre determinados segmentos, grupos sociais, coletivos diversos da nossa sociedade. Bom, então, quando é que isso mudou? Quando é que isso começou a mudar? Eu diria que essas mudanças que hoje nós vemos de um lugar da diversidade na educação escolar,
seja na educação básica, seja no ensino superior, tem muito a ver com um tensionamento das lutas sociais, das lutas por direito na nossa sociedade. E nós temos aí atores políticos, atores sociais responsáveis, que são, digamos assim, os principais responsáveis por essas mudanças, não só no campo da educação, mas em outros campos também, no trabalho, no direito, na saúde, na previdência. Esses atores políticos são os movimentos sociais. Então, no que diz respeito a se tornar uma educação mais democrática, mais alargada para a diversidade, no Brasil, nós temos um marco que é a Constituição de 1988. A Constituição de 1988, no seu capítulo da educação, ela contempla muito mais a educação como direito do que era antes contemplado por força dessa ação dos movimentos sociais que no decorrer tanto da Assembleia Constituinte quanto na própria efetivação da nossa Constituição Cidadã, sempre lutaram e pleitearam esse lugar de reconhecimento de direitos para as questões da diversidade. E aí nós vamos ter o movimento negro, o movimento de mulheres, o movimento indígena, o movimento do campo, o movimento das pessoas com deficiência, entre outros. Tudo isso cria um clima, né, democrático, e o clima democrático, muitas vezes, ele é de tensionamento, para que o Estado, então, reconheça aquela luta por direitos e dê respostas, né, respostas fortes à garantia desses direitos. E eu penso que é isso que aconteceu no nosso caso no Brasil, quando esse nosso sistema, essa nossa organização escolar passa a ser tensionada pela diversidade por grupos específicos, a ponto de nós temos um crescendo de transformações. Nós vamos observar, por exemplo, que nós já tivemos os parâmetros curriculares nacionais, com um documento específico para a diversidade cultural. Logo depois, nós tivemos uma alteração da Lei de Diretrizes e Bases 93, 94 e 96, pela Lei 10.639 de 2003, que introduziu a obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas públicas e privadas da educação básica. Essa legislação não ficou só aí. A partir dela, o Conselho Nacional de Educação elaborou diretrizes curriculares para a implementação dessa temática. Essas diretrizes curriculares, elas são a expressão do parecer 03 de 2004 do Conselho Nacional de Educação, o Conselho Pleno, e também a Resolução 01 de 2004. São dois documentos muito importantes com força de lei, que inclusive deram origem a um plano nacional de implementação dessas mesmas diretrizes. Tivemos também, um pouco mais à frente, a alteração pela 11.645 de 2008, que introduziu também a discussão da cultura, história e cultura indígena. Ela faz também um acréscimo à própria 10.639, e hoje nós temos essas duas legislações em vigor, porque a 10.639 contempla também o artigo 79B, que é a introdução do dia 20 de novembro no calendário escolar da educação básica. E eu acho que o que é importante nós também considerarmos, no caso da resolução e do parecer, que fundamentam e instituem a 10.639, é que o artigo 1º da Resolução 01 de 2004, ele diz que essa discussão, essa obrigatoriedade diz respeito também à formação de professoras e professores, a formação inicial de professoras e professores e também de outras áreas do conhecimento, não somente na docência. Isso significa uma mudança que ainda está acontecendo nos cursos superiores, não tem acontecido com a velocidade que deveria acontecer, mas em algumas instituições nós começamos a ter disciplinas obrigatórias com a temática da diversidade étnico-racial, concursos públicos para professores e professoras que ministrem as discussões da disciplina ou a temática, né, discutam a temática da educação das relações étnico-raciais. Temos também núcleos de estudos afro-brasileiros dentro das instituições públicas e privadas, que atuam muito com a formação de professoras e professores na educação básica, em serviço, continuada. Ou seja, nós temos aí um crescendo de ações, mas também nós temos, digamos assim, limites. Um dos limites que eu localizo é a própria base nacional.
a Base Nacional, ela não contempla, da forma como deveria ser contemplada, essa diversidade étnico-racial, essas relações raciais, da forma como os documentos que eu citei anteriormente têm contemplado. E isso eu acho que é mais uma questão, não só para o campo da educação, como também para os movimentos sociais, num processo que nós necessitamos de atualização e revisão da própria base. Essa é uma perspectiva minha. Bom, avançando um pouco mais, nós podemos entender que, embora nesses 20 anos que nós temos de implementação da Lei 10.639, melhor dizendo, né, que institui, então, essa dimensão tão importante para compreender melhor o Brasil e a educação brasileira, que é a questão étnico-racial, nós também temos hoje podcasts, filmes, jogos, literatura, uma bibliografia vasta que aborda o tema. Porém, perto ainda daquilo que é necessário e urgente, ainda precisamos caminhar muito. E mais do que isso, não é somente caminhar no sentido da produção de materiais ou a produção de conhecimento, é caminhar no sentido da institucionalização nos sistemas de ensino, nas redes de ensino, nas escolas de educação básica e nas universidades e institutos federais, por meio do quê? De uma mudança e uma introdução dessa obrigatoriedade na gestão e pela gestão de ensino, pelas equipes das secretarias de educação, pela gestão da escola e suas equipes técnicas também. A introdução dessa discussão como parte profunda, né, importantíssima do currículo escolar, tanto da educação básica quanto do ensino superior. No caso da educação básica, uma orientação do projeto político-pedagógico da escola, de que é uma responsabilidade da escola fazer essa discussão, a relação com a comunidade, o diálogo com os pais, o diálogo com os movimentos sociais, enfim, ainda temos muito que caminhar para que o campo da diversidade passe a fazer parte também do campo da educação e, em especial, a discussão sobre diversidade étnico-racial, pensando no segmento negro da população brasileira. Nesse sentido, eu penso que nós já temos alguns passos, mas ainda é uma implementação que acontece de uma maneira irregular. Mas há aqui pelo menos alguns pontos que eu gostaria de frisar de por que as escolas e as universidades e os institutos federais precisam inserir na sua organização curricular e mais, na sua organização do dia a dia, na gestão, na relação com o ensino-aprendizagem, no reconhecimento e respeito aos estudantes na sua diversidade étnico-racial, essa discussão, essa dimensão. Primeiro, porque eu acho que nós estamos avançando para compreender que a educação laica, democrática, com qualidade social, reconhecidamente uma educação que abarca todas, todos e todes, ela tem que ser antirracista. E se ela tem que ser antirracista, ela tem que nos reeducar para as relações étnico-raciais. Isso diz respeito a um olhar sobre a escola como um todo, sobre a universidade como um todo, porque há muitos pontos em que esse racismo estrutural que nós tanto falamos hoje, ele está presente e ele precisa ser combatido. O outro ponto que eu diria é porque nós temos hoje um aparato legal, constitucional, que nos fala que o racismo é crime. Principalmente nós pensarmos aqui no artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal, onde está estabelecido que o racismo é um crime inafiançável, imprescritível. Então, uma escola, uma universidade, um instituto federal, uma instituição privada não pode, no seu interior, reproduzir o racismo. Se fizer isso, está cometendo um crime e ferindo o direito das pessoas à diversidade e a viver em consonância com os direitos, todos eles, sociais, econômicos, políticos, não é isso? Um outro ponto que nós podemos compreender da importância do porquê essa discussão e atenção para que ela se transforme em práticas pedagógicas, projetos de ensino, pesquisa e extensão, mudança nas áreas do conhecimento, assistência pedagógica, assistência econômica aos estudantes no ensino superior e também na educação básica, é algo que é muito profundo e muito sério,
já está constatado, não só pela vivência das pessoas negras, pela luta do movimento negro, como também por pesquisas que são realizadas, tanto acadêmicas quanto aquelas por outros institutos ligados ao próprio governo federal, que o racismo, além de ser um crime, o racismo mata. E isso é muito sério. Se nós estamos no campo da educação, que é um campo que deveria ser emancipatório por natureza, esse campo tem que lutar pela vida e pelos direitos. Então, se o racismo mata e fere direitos, a educação, quer seja básica, quer seja no ensino superior, ela tem que lutar, priorizar pela garantia da vida, pelo direito a uma vida com direitos. Olá, sou André Lázaro, diretor de Políticas Públicas da Fundação Santiliana. Nesta edição da revista da Fundação Santiliana, Diversidade e Equidade, é importante refletir sobre o modo como um conjunto importante da população brasileira tem tido limitações, restrições para o acesso a uma educação de qualidade. Os indicadores educacionais de fluxo e rendimento escolar trazem dados muito preocupantes sobre determinados grupos que estamos acostumados a identificar como grupos da diversidade, o seu acesso e na garantia do direito à aprendizagem. Há muitas razões para que essas situações se deem. Eu quero me referir aqui especificamente às populações do campo, às comunidades quilombola e aos povos indígenas, que, de acordo com o Censo da Educação Básica, são os grupos que têm as escolas com a pior infraestrutura. Faltam materiais pedagógicos adequados, os profissionais em geral não têm a formação necessária, a formação numa licenciatura adequada ao campo, à questão quilombola, ao ambiente quilombola e a dos povos indígenas. Além disso, faltam materiais que dialoguem com as realidades desses grupos. A maioria dos sistemas de ensino padronizou um currículo cuja visão é fundamentalmente urbana, ignorando assim tanto a riqueza como a diversidade do ambiente rural brasileiro. Em geral, nesses currículos, a vivência do campo não é reconhecida como legítima, como válida. É como se o projeto educacional brasileiro fizesse questão de não reconhecer o direito à diferença, o direito do nosso território ter uma educação diversificada, ou, como se costuma falar, uma educação diferenciada. Isso não tem acontecido. Em geral, os currículos são muito padronizados e muito repetitivos de temas e questões relativas ao mundo urbano. Mas eu queria também lembrar que não são só ausências que marcam a educação do campo, a educação quilombola e a educação indígena. Um olhar atento identifica nessas práticas educativas aspectos fortemente inovadores e pouco reconhecidos. Por exemplo, queria destacar um aspecto fundamental da vida do campo, das comunidades quilombola e dos povos indígenas. É a sua relação com o território. O território é mais do que um espaço. Ele é um espaço marcado por tradições, ele é um espaço vivido, ele é um espaço que tem vínculos com as suas histórias, com seus mitos. Portanto, conhecer o território é uma tarefa fundamental da educação e aprender com esse território. Mas como aprender com o território? Esses territórios são vividos, como dizia o grande geógrafo Newton Santos. O território é vivido, o território tem tradição própria, o território tem questões que são singulares e que merecem, por isso, uma significação especial desses povos. Um rio, uma montanha, um conjunto de características da terra, eles se tornam fonte de aprendizado novo para os grupos campo, os grupos das comunidades quilombola e dos povos indígenas. Há também um vínculo entre a educação, a escola e a comunidade que é muito rico e com o qual todos ganham. A comunidade tem na escola um espaço coletivo, um espaço comum, ao mesmo tempo que a escola reconhece na comunidade saberes a partir dos quais se constitui a identidade desses grupos. Então, é mais do que um espaço, é um lugar vivido, é um lugar de aprendizagem e é um lugar de criação.
O desafio, a educação brasileira, essa urbana, vive extraordinários desafios. Nós temos dificuldades de aprendizagem, nós temos uma questão grave, que é a falta da identidade do estudante com a sua escola. Talvez a gente pudesse aprender alguma coisa sobre isso com as populações do campo, as comunidades quilombolas, os povos indígenas. Essa relação da escola com o seu território, com a identidade do seu grupo, com a sua história, torna a escola um lugar de acolhimento e de integração. É importante a gente também reconhecer que temos o que aprender com essas comunidades educativas pelo modo como elas entre si relacionam-se dentro desse espaço que é a escola. Porque ali há uma colaboração, em geral nas boas escolas do campo, há uma colaboração muito intensa entre a vida comunitária e a vida escolar. Há exemplos incríveis das escolas famílias agrícolas, por exemplo, em que, através da pedagogia da alternância, parte do tempo os estudantes estão na escola, parte estão em suas comunidades, mas os professores também vão a essas comunidades e ali colaboram para que os estudantes, seus familiares e seus vizinhos, juntos, discutam aspectos das técnicas agrícolas que interessam a todos. Então a escola aprende e também ensina no diálogo com as comunidades. Às vezes, há argumentos favoráveis a um currículo unificado, uniformizado no território, mas talvez haja um engano nessa ideia da igualdade. Igualdade não é tratar todos como se fossem os mesmos. Na verdade, igualdade é reconhecer as diferenças e valorizá-las, de tal maneira que aqueles que tenham menos recebam mais. Isso é gerar equidade. Portanto, igualdade sem equidade pode ser, na verdade, uma forma de produção de exclusão. Por essas razões, eu acho que nós temos muito que aprender com a educação do campo, a educação escolar quilombola, a educação escolar indígena, porque elas procuram construir nas suas comunidades condições de aprendizagem que valorizam as tradições e, com isso, tornem uma educação mais pertinente e mais acolhedora para todos os estudantes. Aqui, no nosso encontro de hoje, desta edição, nós vamos ouvir um pouco sobre o que podemos aprender com a educação para as relações étnico-raciais, a educação do campo, a educação escolar quilombola e a educação escolar indígena. Todos temos a ganhar com esse conhecimento. Olá, eu sou Karine Castro, gerente de projetos da Fundação Santiliana. É um prazer participar dessa revista para compartilhar com vocês o nosso olhar sobre o tema Diversidade e Equidade na Educação. A Fundação Santiliana está empenhada em contribuir para o reconhecimento do valor da diversidade sociocultural brasileira e o combate a todas as formas de racismo e discriminação que afastam e impedem o pleno exercício dos direitos, em particular o direito à educação. Desde os anos 30, quando o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova lançou a proposta de uma educação laica, gratuita e republicana, o desafio de conciliar unidade e diversidade acompanha a educação brasileira. A legislação do país avançou bastante no sentido de reconhecer direitos educacionais específicos para determinados grupos, como o uso da língua materna dos povos indígenas, o calendário próprio para as escolas do campo, levando em conta a sazonalidade de cada ambiente, a relação com os territórios e as suas tradições na educação escolar quilombola. Temos muito que evoluir nesse tema, por isso, a Fundação Santiliana, no intuito de contribuir, tem desenvolvido atividades para fortalecer o reconhecimento da diversidade e promover a educação antirracista. Nosso podcast, Educação e Relações Étnico-Raciais no Brasil, está na 2ª temporada e conta com diversos episódios com a participação de professoras e professores de todo o país, que comentam suas práticas pedagógicas na educação antirracista. A educação no Brasil tem características particulares, dada a nossa extensão territorial, diversidade cultural e étnica. As professoras e os professores são os protagonistas nesse processo. As práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas nem sempre são visibilizadas e por isso mesmo merecem destaque. Queremos reconhecê-las, socializá-las e aprender com elas, pois são essas iniciativas que estão formando sujeitos antirracistas que aprenderão a se colocar contra toda e qualquer forma de racismo, discriminação e preconceito.
Outro pilar de atuação da Fundação Santiliana é a educação para a sustentabilidade. Em setembro de 2015, líderes mundiais e representantes da sociedade civil reuniram-se na sede da ONU, em Nova York, e decidiram um plano de ação para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz e a prosperidade. Esse plano, conhecido como Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, resultou na criação de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os conhecidos ODS. A Agenda 2030 afirma que, para pôr um mundo em um caminho sustentável, é preciso tomar medidas ousadas e transformadoras. Os ODS, por sua vez, constituem uma ambiciosa lista de metas a serem cumpridas até 2030. O objetivo principal dessa nova agenda é não deixar ninguém para trás. A educação, essencial para atingir todos esses objetivos, tem um objetivo dedicado a ela. É o objetivo 4, que visa assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. A educação é um direito humano básico e estabelece o suporte para a construção da promoção do desenvolvimento sustentável, conceito que compõe o equilíbrio entre as áreas social, ambiental e de governança, sendo uma importante política de equidade. E para promover, induzir, dar visibilidade para escolas que estão comprometidas com a sustentabilidade, lançamos o Prêmio Escolas Sustentáveis, que vai premiar e reconhecer, este ano, projetos educativos em termos de sustentabilidade nas escolas, e ainda divulgar um banco de boas práticas que poderão inspirar outras instituições. Seguindo no tema da educação para o desenvolvimento sustentável, está disponível em nosso site um curso virtual e gratuito Educação para o Desenvolvimento Sustentável, iniciativa especialmente desenvolvida para professores e gestores da América Latina, com o objetivo de abordar a temática da Agenda 2030 e orientar a prática docente. Ao longo da pandemia, de 2020 a 2022, a Fundação realizou lives semanais, onde contamos com a participação de educadores e educadoras, gestores, pesquisadoras e pesquisadores, especialistas de diversas áreas e estudantes de todo o país. Essa edição da revista Fundação Santiliana rende sua homenagem ao trabalho de tornar a educação brasileira uma unidade que afirme e consagra a nossa diversidade. Olá, companheiros e companheiras da educação básica. Eu sou Rosa Margarida, professora e mestre em educação. Pertenço ao Comitê Consultivo do Fórum Nacional de Educação Básica e do Comitê das Escolas 2030. Sou membro também da CADARA, da Comissão Nacional para a Educação das Relações Étnico-Raciais do MEC. Eu sou fundadora e coordenadora do GEAPES, o Grupo de Estudos Afropedagógicos Sankofa. O GEAP é um coletivo composto por pessoas ligadas a vários segmentos da educação, que tem como foco estudar formas de combate ao racismo na educação e contribuir para a consolidação das leis 10.639 de 2003 e da 11.645 no cotidiano escolar. Na atualidade, eu trabalho com formação de professores, produção de material didático e literatura para subsidiar aos profissionais de educação quanto ao trato curricular da educação para as relações étnico-raciais, história e cultura africanas e afro-brasileiras e indígenas. Portanto, caros companheiros, o chão de escola é o meu locus de trabalho. E é deste lugar que eu gostaria de partilhar algumas reflexões que tenho desenvolvido sobre a consolidação da Lei 10.639 de 2003, que altera a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, trazendo a obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana e afro-brasileira como componente curricular. Esta lei e a Lei 11.645 de 2008, que acrescenta a questão indígena, ainda não foram efetivamente acolhidas, mas não podemos dizer que elas estão consolidadas institucionalmente em todo o território nacional, por todas as escolas brasileiras.
Pesquisas e estatísticas comprovam realmente essa realidade. E confirmando essas pesquisas, a realidade do cotidiano escolar apresenta a olhos vistos o quanto temos ainda que caminhar no sentido de fazer com que os propósitos dessas leis de educar para a diversidade, promovendo a equidade racial, o respeito às diferenças e para o acolhimento de novas formas de convivência possam ter lugar na sociedade brasileira. Essa é a nossa esperança. Especificamente na escola, podemos dizer que elas passam por 4 fases para levar a questão racial para o seu interior. Desenvolvi uma pesquisa no interior das escolas e pude detectar essas fases. E é sobre elas que eu gostaria de partilhar algumas observações que fiz e partilhar com vocês. A primeira fase eu chamo de fase da invisibilidade. O assunto sobre o racismo, preconceito, discriminação, eles não são tratados. O silêncio sobre essas questões é a estratégia escolhida pela escola para não tratar do assunto. As especificidades dos estudantes negros não são visibilizadas. A segunda fase que eu chamo é a fase da negação. A escola e seus educadores começam a pensar sobre o assunto, mas ainda negam que seja um assunto que deva ser trabalhado pedagogicamente. Negam ainda a existência do racismo institucional, que é patrocinado no interior das escolas. A escola prega o universalismo das ações sem levar em conta as individualidades. A diferença ainda é um problema a resolver. Na terceira fase, a escola já vai caminhando um pouco mais. É a fase que chamo de fase do reconhecimento. O assunto começa a ter um corpo no interior da escola. Existe um reconhecimento que o assunto deverá ser tratado. Inicia o debate e disputas de narrativas entre seus profissionais. Mas eles ainda não sabem de que forma trabalhar o assunto como componente curricular. É um avanço, mas realmente ainda está na fase do reconhecimento. A quarta fase é a fase que eu chamo da fase do avanço. A escola começa a repensar o seu papel quanto ao enfrentamento do racismo. Investe na formação de professores, adquire material para suporte pedagógico das ações escolares, enfrenta a disputa de narrativas que existem dentro da escola, mas através do diálogo. Mas é urgente avançar muito mais ainda. E a cada dia realmente estamos avançando. Porque crianças e jovens negros e negras não poderão mais ficar expostos à violência simbólica da negação da sua identidade. Quando ainda se nega uma educação de qualidade, pautada na equidade racial na educação, a escola patrocina a morte do sonho de milhares de crianças e jovens negros e suas famílias em ascender socialmente por intermédio da educação. Assim, a educação se coloca de forma conivente com o racismo estrutural, orientando suas ações em conexão com a necropolítica. Como a necropolítica fortalece política de morte, podemos também fazer uma analogia quanto à educação, porque ela promove a eliminação dos corpos negros no universo escolar pela falta de equidade racial na educação, promovendo abandonos, afastamentos. As estatísticas negativas que ainda persistem sobre o povo negro e a sua relação com a educação provam isso. E nós temos essas estatísticas para poder observar, né? Nesse sentido, é a necroeducação que se instala pela morte simbólica desses corpos. Mas, mesmo que até hoje
depois de 20 anos de promulgação da legislação antirracista, que é uma porta aberta para contribuir na reversão dessa situação, podemos afirmar que essa legislação impactou sobremaneira a sociedade, a educação e as práticas escolares cotidianas. Ainda bem, não é mesmo? A sociedade brasileira aprendeu muito com os estudos e com o ensino sobre a educação para as relações étnico-raciais, histórias e culturas africanas e afro-brasileiras e indígenas. O povo brasileiro ainda tem muito a aprender quanto ao reconhecer das africanidades que estão impregnadas na cultura brasileira. E aí eu gostaria de fazer uma partilha de algumas reflexões com você. E eu parto de alguns questionamentos. É possível a sociedade brasileira aprender com a educação para as relações étnico-raciais? O que podemos aprender com essa educação? O que a Lei 10.639 nos ensinou? Certamente, nós aprendemos muito. A sociedade brasileira aprendeu muito com a educação para as relações étnico-raciais. Mas, mesmo que ainda temos muito a aprender, nós temos que levar em conta essa educação para as relações étnico-raciais para que nós possamos, então, construir uma nova sociedade. E, certamente, a escola é um locus privilegiado para essa discussão. Nesse aprendizado, nós podemos sentir uma mudança de narrativas sobre o racismo no Brasil, que era completamente silenciado, mesmo que nefasto em relação ao povo que sofria esse racismo. Houve uma quebra do silêncio sobre as relações raciais que estavam estabelecidas no nosso país. Houve um reconhecimento da existência desse racismo e de questionamento sobre o mito da democracia racial, havendo, então, um fomento de debates mais consistentes sobre o racismo. E nós podemos ter acesso a mais estatísticas e a estatísticas consistentes sobre este assunto. Então, certamente, esse foi um ponto positivo que impactou a sociedade brasileira quando nós falamos de equidade. Mas a visão mais crítica sobre a identidade brasileira também ela foi questionada. E as pessoas estão agora se questionando também sobre a própria identidade, se questionando sobre a identidade coletiva brasileira, da nação brasileira, mas também questionando a própria identidade. Isto foi um impacto trazido pela educação para as relações étnico-raciais. O Brasil começa a perceber que ele não é uma nação miscigenada e muito menos uma nação europeia, mas ela é uma nação mista, com a existência de vários grupos sociais neste espaço. Então, essa é uma discussão que está posta e que tem ajudado a melhorar a convivência nesse nosso espaço geográfico chamado Brasil. Houve um aumento significativo de conhecimentos sobre o continente africano, do qual nós somos filhos genéticos e culturais. Portanto, houve uma quebra de estereótipos em relação ao continente africano. Isso é muito importante porque nos ajuda a entender melhor o Brasil. Houve um repensar, e especificamente na educação, houve um repensar sobre o direito da educação para todos, que todos são esses, né? Houve uma preocupação com o trato pedagógico das diferenças, com o acolhimento das diversidades como um elemento positivo, curricular, de convivência, etc., né? O questionamento sobre as propostas universalistas e a necessidade de atentar para as individualidades e especificidades fazem parte agora dos nossos estudos, fazem parte dos questionamentos que a escola tem feito no seu interior.
Isso é extremamente positivo, porque nós vamos enxergar efetivamente o Brasil que nós somos com essa diversidade. E, principalmente, fortalecer o direito à educação de todos, com qualidade para todos, enxergando essa diversidade brasileira. Uma outra questão muito importante que essa educação para as relações étnico-raciais trouxe para a sociedade brasileira como um todo foi visibilizar as africanidades brasileiras que eram negadas. Agora nós podemos enxergar que nós temos heranças ancestrais africanas que permeiam a sociedade brasileira e que nós precisamos de visualizar, de visibilizar com positividade essas africanidades, porque essas africanidades constroem efetivamente as nossas identidades pessoais e as nossas identidades coletivas, né? E uma coisa também que eu gosto muito e que é muito importante para todos nós, e quando eu digo todos nós, eu não estou dizendo somente nós negros da sociedade brasileira, mas eu estou dizendo para todos nós brasileiros, que foi o reconhecer o protagonismo negro na construção do Brasil. Então, nós precisamos saber que a nossa nação foi construída a muitas mãos, né? O conhecimento da trajetória histórica do povo negro no Brasil é extremamente importante para nós sabermos exatamente que Brasil é este, que lugar é esse onde nós vivemos, né? E nossos indígenas, as nossas heranças indígenas também, nessa composição dessa brasilidade que é muito específica nossa, e esta é a beleza da nação brasileira. E esses conhecimentos históricos, tanto da trajetória histórica de negros, mas também da trajetória dos nossos povos originários, é extremamente importante nessa construção que nós temos que fazer sobre as questões das relações que nós estabelecemos nesse Brasil. E o principal que ficou aqui foi exatamente o entendimento da necessidade de uma reparação histórica. Portanto, nós estamos fazendo um movimento sankofa, tanto na sociedade brasileira quanto na educação. Nós estamos usando essa iconografia do povo Akan, Adinka do continente africano, de voltar atrás e pegar aquilo que é necessário para que nós possamos fortalecer o nosso presente, mas principalmente construir um futuro melhor. O movimento sankofa na educação, ele exige letramento racial, ele exige reparação histórica e ele exige subversão de pensamentos negativos sobre a identidade brasileira. Portanto, diversidade e equidade educacional são pontos fundamentais para que o Brasil possa se constituir uma nação equânime e de felicidade para todos. Olá, eu sou Camila Carine, professora, pesquisadora e militante da educação do campo. Também integro atualmente o setor de educação do MST, Movimento Sem Terra. Agradeço a oportunidade de compartilhar sobre a educação do campo. E daí a gente começa a nossa prosa um pouco falando sobre o que podemos aprender sobre a educação do campo, né? Com a educação do campo. Então, a gente vai entender primeiro que a educação do campo ela é uma modalidade, né, da educação básica, ela perpassa toda a educação básica, mas ela é fruto e ela nasce a partir das lutas dos movimentos sociais. A educação do campo ela tem essa gênese junto aos diversos movimentos sociais, sobretudo do campo. Então, eu gostaria também que a gente pudesse conversar aqui sobre essa modalidade, dando uma olhadinha ali especificamente no contexto a partir da resolução CNE ali de abril de 2002,
Então, eu achei pertinente falar sobre a educação do campo, essas aprendizagens, a partir de alguns pontos que estão expostos nesse documento, nessa resolução, também fruto, né, das lutas dos movimentos sociais do campo. Então, em primeiro lugar, gostaria de dizer que lá no documento tem uma definição do conceito de educação do campo, né? Dessa diferenciação entre educação rural e educação do campo. E também o documento reconhece essa diversidade do campo, dos povos do campo, desses sujeitos, né? Desde os agricultores, quilombolas, povos indígenas, assentados, reassentados, entre outros povos. Então, enquanto modalidade, a educação do campo, mesmo aí com suas dificuldades, né, muito presente ainda a educação rural nos nossos territórios, ela se fortalece, de fato, em sua diversidade, né? Outro ponto que é interessante destacar nesse documento é o direito à educação, o direito ao acesso universal à educação do campo, sobretudo o combate à exclusão e à discriminação. Gostaria também de pontuar nesse documento, que ele torna para nós uma referência, a contextualização, e daí a gente pode citar essas aprendizagens, né? A consideração a essa peculiaridade do meio rural e suas demandas, a valorização da cultura, da história local, as diferentes abordagens de forma contextualizada, interdisciplinar. Destacamos também as diferentes metodologias participativas e práticas, o currículo, que ele precisa e necessita ser flexível e se adaptar à realidade dessas comunidades, e também a inclusão de conteúdos, né, a partir da agricultura familiar, a discussão da sustentabilidade, a discussão da agroecologia. Por exemplo, o Movimento Sem Terra tem trabalhado muito na perspectiva da agroecologia dentro das suas escolas de áreas de acampamento e de assentamento. Um outro ponto que a gente pode destacar nesse documento seria a formação de professores, né? A formação tanto inicial, quando a gente fala lá do Pronera, da pedagogia da terra, e a formação continuada com formações direcionadas à educação do campo. A valorização da formação continuada. Estamos vivenciando um período onde, devagarzinho, essas formações, os municípios, os governos têm aderido a alguns projetos nessa perspectiva do fortalecimento da escola, da educação do campo, bem como os seus conselhos escolares. Não podemos deixar também de falar da infraestrutura. Uma escola do campo, ela precisa ser adequada, da sua estrutura, das salas de aula. A gente reconhece que a gente ainda tem muita escola rural, aquela escola que está lá esquecida no município. Então, o documento ele também traz essa perspectiva do fortalecimento da infraestrutura, né? E também da promoção escolar das salas multisseriadas do campo. Também vamos fortalecer, nesse documento, a questão das políticas públicas, a articulação entre os órgãos institucionais. E também não podemos deixar de falar da avaliação. A avaliação das escolas do campo que seguem essas perspectivas a partir dos movimentos sociais, a partir do que está trazendo, né, as diretrizes e outros documentos, uma avaliação formativa, contínua, com instrumentos participativos. Daí, gostaríamos também de reforçar nesse documento a questão da sustentabilidade, que já foi falada, com a ênfase na agricultura, na sustentabilidade e na educação ambiental. Valorização da agricultura, valorização dos povos da floresta, valorização dos povos das águas. Saindo um pouco dessa perspectiva
do documento, gostaria de chamar a atenção para as experiências que têm fortalecido a educação do campo, que têm aí surgido ao longo dos anos, referenciadas nesse contexto da educação do campo, educação popular, do contexto dos movimentos sociais. Vou citar, por exemplo, um projeto que participamos, uma pesquisa que participamos ali em meados de 2020, de mapeamento de práticas comunitárias indígenas, quilombolas do campo e da fronteira, que chegou para nós dados que nos fortalecem enquanto movimento da educação do campo, né? Sobretudo aqui na região norte e nordeste. Por exemplo, vou citar para vocês alguns dados. Temos mais de 3.742 escolas em áreas de assentamento de reforma agrária, identificadas no norte e no nordeste através desse projeto, né? Temos ainda 746 escolas que adotam o que a gente chama de pedagogia da alternância, aquele tempo escola, tempo comunidade. Identificamos também mais de 106 escolas com projetos políticos pedagógicos que trazem nesse documento a perspectiva da educação do campo. São dados que fortalecem esse movimento da educação do campo, a modalidade em específico, os movimentos sociais. Então, a gente tem aí essa grande perspectiva, esse grande coletivo de educação, né, que tem surgido, se fortalecido ao longo dos anos referenciados na educação do campo, mesmo com tantos problemas, né, que tratam de infraestrutura, transporte, fechamento de escolas, que a gente não pode deixar de falar. Enfim, a gente tem se fortalecido cada vez mais e lutando cada vez mais para que essa modalidade ela seja vivenciada no chão das escolas. Um tema importante para a gente debater aqui também é o fenômeno do fechamento das escolas do campo. Estamos vendo aí nos últimos anos esse fenômeno, né, de fechamento da retirada do direito dos povos do campo ao acesso à educação. Temos um dado recente que entre os anos de 1997 e 2018 foram fechadas mais de 80 mil escolas do campo, né? Então, o movimento da educação do campo, aí representado pelo FUNEC, tem empreitado diversas lutas contra o fechamento das escolas, seja nos municípios, junto às secretarias de educação, ou no próprio chão da escola, no fortalecimento de dizer que aquela comunidade ela precisa e necessita de uma escola do campo. A gente vem denunciando que algumas prefeituras, né, ao longo desses anos, têm trocado a escola por transporte. O transporte, né, para ir para os municípios, para aquela escola polo. Nesse meio caminho, muitos estudantes não conseguem ter, de fato, o direito à educação, sobretudo dentro da sua comunidade. Então, a gente precisa fortalecer, precisa fazer a denúncia, precisa estar atento que, de fato, a educação do campo, ela é um direito e precisa ser vivenciada em sua comunidade e em sua realidade. Acho que já falei um pouco, né, nessa perspectiva da educação do campo. Gostaria também de indicar para quem quer saber mais um pouco da perspectiva da educação do campo, 2 sites. O primeiro seria esse da pesquisa em específico, né, Educação e Práticas Comunitárias. Pode colocar ali no Google, pela Flaxon, vocês conseguem achar essa pesquisa, tem livros, publicações. Também o site do FUNEC, que é o Fórum Nacional da Educação do Campo. A gente tem um site onde tem livros, os documentos oficiais do Fórum Nacional da Educação do Campo, bem como ali nas redes sociais também, o FUNEC está presente nas suas lutas e pautando a educação do campo. Enfim, de forma muito breve, é o que a gente conversa hoje sobre os aprendizados, que a gente precisa saber um pouco sobre essa modalidade
E eu não posso deixar de dizer o seguinte, que não vou sair do campo para poder ir para a escola, educação do campo é direito na esmola. Gratidão, a gente se encontra em outro momento. Olá, eu sou a professora Fabiana Venceslau, sou do Quilombo de Conceição das Crioulas, na cidade de Salgueiro, Pernambuco. E sou professora quilombola na escola José Nel de Carvalho, né, que é uma das escolas no território quilombola de Conceição das Crioulas. Aqui nas escolas do Quilombo, a gente trabalha a Lei 10.639, não só em um dia do mês, não só em uma semana, mas a gente trabalha o ano todo. A gente trabalha a Lei 10.639 não só em uma disciplina ou nas disciplinas obrigatórias, a gente trabalha em todas as disciplinas do currículo, porque aqui a gente tem como base trabalhar a história do nosso povo, a história do povo negro, quilombola, todos os dias do ano, todos os dias letivos, né? Porque o nosso principal alicerce para os nossos estudantes é fortalecer a nossa história de origem, é fortalecer a nossa identidade, é fortalecer as nossas tradições. E o que é educação quilombola e o que é educação escolar quilombola? É importante explicar o que é essa diferença para a gente, né? A educação escolar quilombola é aquela educação ofertada pelo Estado, aquela estrutura ofertada pelo Estado, as escolas, os livros didáticos, né? E que são importantes para a gente, que a gente lutou para conseguir. Mas, mais importante do que a educação escolar quilombola é a educação quilombola. E o que é a educação quilombola para a gente? É a educação ensinada pelas pessoas mais velhas, são os conhecimentos, os saberes, né, que são repassados pelas pessoas mais velhas, né? A gente costuma dizer que a gente não é nada sem beber da água das pessoas mais velhas, sem estar aos pés das pessoas mais velhas para que a gente possa aprender, né? A gente diz aqui que os nossos mais velhos são as nossas bibliotecas vivas, são as nossas enciclopédias, são os nossos museus vivos. E a gente bebe de suas águas para poder repassar, para poder aprender também nesse conhecimento e repassar para os nossos estudantes. É assim, né, que a educação em Conceição das Crioulas se dá, a educação quilombola e a educação escolar quilombola. E aqui a gente chama a educação quilombola de pedagogia crioula. A gente criou a nossa forma de ensinar, porque a gente entende que a educação, se ela não servir para nos libertar, então ela não serve. No Quilombo, a educação não deve servir apenas para ensinar a ler e a escrever, mas deve ensinar também a pensar, a entender o nosso mundo, a mudar a nossa realidade. E o que é que a gente pode aprender com a educação quilombola, né? A gente aprende a ouvir as pessoas mais velhas, a gente aprende que o cuidado que essas pessoas têm com a natureza, né, com os nossos rios, com os nossos riachos, com as nossas nascentes, esses cuidados são fundamentais, inclusive para manter aquele equilíbrio, né, que é tão importante, né? Pois como a gente vê, né, o homem se ilude achando que é dono da natureza, quando na verdade o homem é parte da natureza. E aqui, ouvindo as pessoas mais velhas, ouvindo seus saberes, suas sabedorias, a gente entende bem isso. E esses conhecimentos, eles servem inclusive para a gente manter, né, essa relação de equilíbrio com a natureza, porque sem ela a gente não existe. A luta pela educação, ela se confunde com a luta pelo território, porque em qualquer comunidade quilombola do Brasil, a principal luta é a luta pelo território. Então, essa luta não dissocia da luta pela educação. E a luta pela educação em nossas escolas quilombolas, ela fortalece a luta pelo território, porque sem território não somos nada. A gente costuma dizer aqui que o território é como o sangue que corre em nossas veias. Alguém consegue viver sem sangue?
Então, a gente também não consegue viver sem o nosso território. E o nosso território é mais do que terra, é aquilo que é sagrado para a gente, é onde a gente pega a matéria-prima para fazer o artesanato, é onde a gente enterra os nossos mais velhos e mais velhas. Então, é onde tem todos os símbolos e os significados que fazem parte da nossa ancestralidade, que fazem parte das nossas raízes, e por isso é tão importante para a gente. Então, lutar pela educação intercultural, específica e diferenciada, é lutar pelo território nas comunidades quilombolas, é, acima de tudo, lutar pela vida. Então, trabalhar a Lei 10.639 ela é fundamental, porque ela ajuda em todas as desconstruções que a gente precisa fazer e fortalece todas as construções que a gente precisa fazer. E uma dessas construções que a gente precisa fazer é lutar cada dia mais para que tenhamos escolas antirracistas, para que tenhamos estudantes antirracistas, para que cada dia mais a gente tenha um país antirracista. Meu nome é Selma Francelino Fialho, sou indígena terena, sou professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu fui a primeira indígena a assumir o concurso na Universidade Federal, né, aqui de Mato Grosso do Sul. E atualmente eu trabalho no curso de licenciatura intercultural indígena Povos do Pantanal. Né, eu atendo somente, como nós sabemos, o etnoterritório, o etnoeducacional, ela é dividida em duas, que é a região sul e o Povos do Pantanal. Então, atualmente eu estou nesse curso fazendo atendimento com os alunos indígenas. Para responder, nós temos uma pergunta aqui: o que podemos aprender com a educação escolar indígena? Nós sabemos que a educação escolar indígena, ela proporciona uma série de valiosos aprendizados que podem ser aplicados em diferentes contextos. Eu vou trazer aqui algumas das lições que podemos aprender com a educação indígena. A primeira é a valorização da diversidade cultural. A educação escolar indígena, ela destaca a importância da diversidade cultural e promove o respeito e a valorização das diferentes tradições, como as línguas, a cosmovisão presente na comunidade indígena. E essa valorização da diversidade pode nos ensinar a celebrar e respeitar a pluralidade cultural em nossa sociedade. Nós sabemos que dentro do país Brasil e dentro das populações indígenas, nós temos variedade de povos. Não existe somente povo terena, tem o povo guarani, tem vários outros tipos de povos dentro da comunidade indígena. E essa valorização da diversidade, ela nos ensina a celebrar e respeitar essa pluralidade na nossa sociedade. Como é que é feito essa valorização da diversidade dentro da educação escolar indígena? Tem que ser promovido em todos os níveis da sociedade, nós podemos fazer isso através da inclusão de diferentes perspectivas nas políticas públicas, como a celebração de festivais, de eventos culturais indígenas e do reconhecimento e apoio às línguas e tradições indígenas. Então, essa é a primeira parte, a primeira lição que a educação escolar indígena traz para nós, essa valorização da diversidade cultural. A segunda, a conexão com a natureza. Os povos indígenas, nós povos indígenas, temos uma relação profunda e respeitosa com a natureza, reconhecendo-a como uma fonte de vida e sabedoria. A nossa conexão com a natureza, ela é muito forte. E através da educação escolar indígena, podemos aprender a importância de preservar o meio ambiente,
Então, através dessa educação escolar indígena, a criança começa a ver, começa a ser ensinada, desde que ela nasce, a importância de preservar o meio ambiente onde ela está inserida, né? E adotar práticas sustentáveis e desenvolver uma conexão mais harmoniosa com o mundo natural. Como é que pode ser feito isso, né? Tem que ser promovida a conscientização ambiental e a preservação da natureza em sua comunidade, em cada comunidade. Isso é feito desde que eu me vejo como que eu tenho noção, né, de ser uma indígena, eu já tenho essa conscientização de preservação. Então, isso ela é repassada de geração para geração. Desde criança, ela já aprende o que é preservar a natureza, o que é preservar, né, o que nós temos, o que a natureza nos proporciona. Isso pode incluir a implementação de práticas sustentáveis, o apoio a projetos de conservação, a educação ambiental nas escolas e a valorização do conhecimento tradicional sobre a natureza. Então, através da educação escolar indígena, a criança, dentro das escolas indígenas, começa de casa e continua dentro das escolas indígenas. Essa conscientização da preservação da natureza. Eu trago a terceira, que é a sabedoria ancestral, né? O que a educação escolar indígena pode nos ensinar com a sabedoria ancestral? A educação indígena, ela valoriza e transmite a sabedoria ancestral. Isso está ligado ao 2, né, que é a preservação da natureza. Ela é passada de geração em geração e essa sabedoria inclui conhecimento sobre plantas medicinais, técnicas agrícolas, artesanato tradicional, histórias orais e rituais sagrados. Eu trago um exemplo aqui, né, sobre os conhecimentos das plantas medicinais. Quando a pandemia chegou nas comunidades indígenas, os anciões, né, as pessoas voltaram a utilizar todos os dias as plantas medicinais. Isso é uma sabedoria que somente nós indígenas temos. Morreu muita gente, morreu muito indígena, morreu sim, mas poderia ter morrido muito mais, né? Mas através das plantas medicinais, das ervas que a natureza nos proporciona, que nos dá, ela salvou muita gente, né? Muitos indígenas através desses conhecimentos que somente os anciões têm. E tudo isso ela é repassado para as crianças. Então, quando isso acontece, a gente tem que valorizar a sabedoria ancestral. Então, a educação escolar indígena, ela tem que mostrar isso para nós, né? Que reconheça e valorize a sabedoria ancestral em diferentes áreas, como a saúde, principalmente, a agricultura, a arte e a espiritualidade. Isso pode envolver o apoio e a promoção de práticas tradicionais, a inclusão do conhecimento indígena nos currículos educacionais e a colaboração com os líderes e especialistas indígenas em projetos e iniciativas. Então, tudo isso, a escola, dentro da educação escolar indígena, isso ela é trabalhada. Eu trago a quarta, que é a comunidade e cooperação. A educação indígena, ela enfatiza a importância da comunidade e da cooperação. Ela valoriza a participação de todos os membros da comunidade no processo educacional e incentiva a valorização em atividades e projetos. Através desse enfoque, podemos aprender sobre a importância de trabalhar em conjunto, compartilhar recursos e fortalecer os laços comunitários. Essa aqui, ela é muito importante, por quê?
Porque a comunidade indígena, né, muitas vezes o não indígena não entende o porquê que o indígena faz muitas reuniões, né? É muita reunião para um assunto só. Mas isso acontece porque o assunto ela tem que ser bem discutida e tem que ter o consenso da maioria, 90% tem que dizer sim, tá certo, tá correto, aí que vai para o outro assunto, né? Muitas vezes a reunião termina hoje e não se chegou a uma decisão, né? Tem que voltar amanhã, tem que voltar depois de amanhã. Então essa comunidade, né? A educação escolar indígena, ela também traz isso para o não indígena. Ela mostra, porque muitas vezes o não indígena, ela quer tudo para hoje, tudo para ontem, né? E na comunidade indígena, ela não é decidida dessa forma. Muitas vezes passa semanas, meses para se decidir um assunto. Então, esse número 4 também é muito importante nessa parte, né? Então, esse 4, ela incentiva a participação ativa da comunidade em atividades e decisões locais, né? E promova a colaboração e o compartilhamento de recursos entre diferentes grupos e organizações, né? Quem faz esse papel dentro da comunidade indígena é o cacique, né? Antigamente o cacique ele era indicado pela maioria da comunidade, mas hoje, né, que nós estamos dentro de uma sociedade também que é através de voto. Então hoje o cacique ele é indicado através de voto, né? Se tem a maioria do voto da comunidade, ele automaticamente é o cacique. Então, ele que incentiva isso. Então, a participação do cacique também na educação escolar indígena, ela é muito importante. É necessário, ela é importante porque é um líder, né? E nós estamos vendo hoje, em a maioria das comunidades indígenas, o cacique não é mais aquela pessoa... o mais velho, o ancião da comunidade, né? Hoje isso foi recebido o prefeito de município, de um governador, até chegar no presidente, né? Para que tenha conhecimento das leis para poder reivindicar os direitos dos povos indígenas. Aí eu trago a última, que é a número 5, que é a resiliência e a adaptação. Os povos indígenas têm uma longa história de resiliência e adaptação a diferentes desafios e mudanças. Através da educação escolar indígena, podemos aprender sobre a importância de sermos flexíveis, né? Nós, povos indígenas, nós somos muito flexíveis. Nós adaptamos a qualquer tipo de situação. Não é por acaso, não é sorte que nós estamos, que nós sobrevivemos mais de 500 anos, né? Por quê? Porque nós adaptamos, nós somos flexíveis e nós estamos abertos a novas ideias e capacidades de nos adaptar às transformações em nosso entorno. Então, nós, povos indígenas, principalmente o Terena, eu posso garantir isso, nós somos um povo que consegue, né, conversar com a sociedade envolvente, para que tenha um pouco de... como é que eu posso dizer? Que ele consiga sobreviver, né, às políticas do nosso país. Então, essa resiliência é a capacidade de adaptação em uma comunidade, incentivando a busca de soluções criativas e sustentáveis para os desafios. Isto pode envolver a educação sobre as mudanças ambientais e climáticas, essa mudança ambiental e climática, hoje nós podemos ver
que as aldeias indígenas são os lugares que tem mais preservação da natureza, né? Então, nós podemos dizer que nós, dentro da educação escolar indígena, ela nos traz uma lição muito grande dessas 5 principais lições que eu trago hoje. Então, essas são apenas algumas das lições valiosas que podemos aprender com a educação escolar indígena, ao reconhecer e valorizar esses ensinamentos. Podemos promover uma educação mais inclusiva, sustentável e enriquecedora para todos. Além disso, a gente não pode esquecer, é importante garantir o respeito aos direitos dos povos indígenas, incluindo sempre a consulta e o consentimento livre, porque muitas vezes o governo ela faz um projeto e leva pronto para as comunidades indígenas, né? Nunca dá certo, porque tem que vir da comunidade, tem que sair da base. Quem faz esse papel é a educação escolar indígena, formando crianças, formando jovens, formando líderes dentro das comunidades indígenas. Então, hoje, os governos não levam mais, muitas vezes, um projeto pronto. Ela sai da base para ir aos governantes, né? Porque ela precisa, quando se faz um projeto, tem que ser consultado, como os povos indígenas têm que ser consultados, e tem que ter um consentimento livre de dizer, sim, é isso que nós queremos, é isso que vai dar certo, é isso que a minha comunidade precisa, é isso que a comunidade necessita, né? E informando sempre as decisões que afetam suas terras, recursos e culturas, né? A partir do momento que afeta a terra, o recurso e a cultura de um povo indígena, tem que ter uma consulta para as comunidades indígenas. Não pode levar um projeto pronto, que muitas vezes, no passado, se fazia isso, e muitas vezes já vinha esse preconceito com o indígena, de dizer, nunca dá certo para o indígena. Mas por que não dá certo? Porque é um projeto que vem pronto, que é levado pronto. E quem faz esses projetos são pessoas que não conhecem a realidade de uma comunidade indígena. São pessoas que estão no ar-condicionado e que não conhecem o que uma comunidade necessita. E nada melhor que uma comunidade dizer, é isso que eu preciso, é isso que eu quero, é isso que vai dar certo, né? Quando vem da base, sempre dá certo. Então, é isso que a educação escolar indígena traz para nós. A parceria e o diálogo genuíno com as comunidades indígenas são fundamentais para a aplicação efetiva das lições da educação escolar indígena em nossa sociedade. Então, o diálogo é muito importante, né? Tem que sentar, tem que dialogar, tem que ver o que é bom para a comunidade indígena, o que vai servir para a comunidade indígena, qual que é a necessidade da comunidade indígena. Então, e tudo isso, a educação escolar indígena, ela nos ensina isso. Ensina não só o próprio indígena, mas o não indígena de conhecer, de ver que nós somos diferentes, mas isso não significa que nós somos incapazes, né? Nós somos diferentes, sim, porque nós valorizamos a natureza, nós valorizamos os mais velhos, né? Os anciões. Nós somos diferentes nessa questão. E quando se tem algum assunto, alguma necessidade da comunidade, ela é dialogada com a comunidade. Não só com uma pessoa, com 2 pessoas, mas com a comunidade em geral. Então, essa é a nossa diferença, né? Tudo isso a gente já tem uma
uma resposta, né, confirmando isso. Quando o próprio indígena fala, ela traz isso, a gente consegue ter 100% não, 90% de dar certo. Qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de trabalho dentro das comunidades indígenas. Olá, pessoal. Que alegria tê-los aqui na 4ª edição da revista da Fundação Santiliana. Eu sou a Daniele Vieira e atuo na comunicação da Fundação. Hoje venho trazer novas referências e conteúdos sobre as temáticas faladas nessa edição. Bom, primeiramente, eu queria dividir com vocês um pouquinho sobre o podcast Educação em Relações Étnico-Raciais. Esse podcast ele surgiu junto da Fundação Santiliana e ele nasceu com o objetivo de tratar a necessidade de uma educação democrática e que luta para combater as desigualdades étnicas e raciais na sociedade. Já estamos na 2ª temporada, no todo a gente tem 16 episódios divididos em cada uma, e tem a apresentação da jornalista Carol Marcelino. Na 1ª temporada, para conhecimento, a gente trata um pouco do racismo no Brasil, dos 19 anos das diretrizes curriculares, um pouco sobre a formação de professores para as relações étnico-raciais. Já na 2ª temporada, a gente fez um convite para diversos professores e educadores pelo Brasil todo para contar um pouquinho sobre as práticas que eles desenvolvem para a educação antirracista. Bom, fica o meu convite para todos. Ele está disponível nos principais players de podcast e vocês podem acessar diretamente pelo site da Fundação Santiliana. Bom, na sequência, trago aqui para vocês um pouquinho do site Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Esse site, assim, ele é recheado, né? Além de fácil navegação, tem muito conteúdo bacana sobre a causa. Vocês vão conhecer um pouquinho sobre quem apoia essa luta quilombola, um pouco sobre o legislativo, projetos tanto os concluídos como os projetos em andamento, um pouco mais sobre os coletivos, que aí a gente vai ter coletivos sobre mulheres, sobre a juventude, sobre comunicação. Então, é algo que vocês vão gostar bastante, vai enriquecer muito o conhecimento dessa luta. Bom, também trago para vocês hoje, aqui é um texto, né? Um texto sobre a primeira infância, o desafio da educação indígena. Esse texto ele traz um pouco sobre o panorama da educação indígena, sobre qual é a atual situação, se é, né? Ela tem seus desafios, as suas particularidades. É um texto um pouco extenso, mas que traz toda uma reflexão sobre a luta indígena, sobre como está essa educação indígena, o que a gente pode atuar para melhorar, para ajudar. Então fica aqui o meu convite, acho que é uma temática muito importante, que merece a cada dia mais visibilidade. Bom, na sequência, trago também para vocês o site da BIP. Bom, a BIP, para quem não conhece, ela é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Foi criada lá em 2005, no acampamento Terra Livre, e foi criada pelo movimento indígena. A BIP ela é uma instância de referência nacional do movimento indígena no Brasil. E aqui no site, quando vocês dão uma passeada por aqui, vocês vão conhecer um pouquinho mais de quem faz parte da BIP, os estados, os locais que eles têm mais atuação, mais apoio, um pouco mais sobre eles em si, sobre a criação, a missão deles, os objetivos, e também um pouco mais sobre a mobilização indígena, né? Vem aqui nesse campo, vocês vão saber um pouco mais sobre a FUNAI anti-indígena, sobre a COP indígena e dentre outras temáticas relevantes. Bom, na sequência, também temos aqui a Redineia, que esse é um site muito bacana, né? Na verdade, ele se intitula como um espaço de construção coletiva, que eles visam o quê? Formar uma rede de conhecimentos e um repositório de materiais voltados para a construção de uma educação para relações étnico-raciais. Também visam dar visibilidade a práticas pedagógicas que combatem todas as formas de descriminalização e valorizam a diversidade. Então aqui, gente, esse site é muito bacana, que vocês acham um pouquinho de tudo. Vocês vão achar a questão das preciosidades literárias, a legislação, tem material pedagógico, tem cientistas negras e indígenas, conceitos essenciais, tem um pouquinho de tudo aqui, e ele é um site que merece ser visitado, compartilhado. Aí, ainda nele, eu deixo para vocês o convite
para vocês lerem essa reflexão da professora Rosa Margarida, que ele fala sobre as dimensões do ensinar e do aprender na perspectiva das africanidades brasileiras. Então, mas fora o texto da Rosa Margarida, claro, a gente conta com tantos outros de tanta importância e relevância. E por último, eu queria deixar o convite para vocês acessarem o site da Cátedra Unesco de Educação do Campo e Desenvolvimento Territorial. Esse site ele nasceu com o objetivo de incluir a realização de projetos de ensino, pesquisa, extensão, publicações e eventos que promovam e divulguem os desafios do desenvolvimento territorial sustentável das comunidades rurais. Então aqui, ó, vocês podem dar uma passeada, vocês vão conhecer um pouquinho mais também sobre a Unesp, sobre a fundação da Unesp. Tem muita coisa bacana no site, que é sempre focado, né, para a educação do campo e desenvolvimento territorial. Bom, essas são as referências dessa edição. Espero que vocês gostem e aguardo vocês na nossa próxima edição. Um beijo e até a próxima.